Fala aí, pessoal. Eu vejo às vezes o pessoal falar da relação de corpo. Às vezes não, né? Sempre. Geralmente o pessoal faz essa relação. Se você botar astrologia e corpo, faz essa relação aqui, ó. Visualizar melhor aqui. O pessoal relaciona cabeça com Áries, pescoço com Touro, e assim vai, nesse sentido. Aí você repara a posição do corpo aqui, ó, nesse sentido. Só tem que, se você for pegar a astrologia no caso tem no Guido Bonatti, ele mostra mais ou menos uma posição contrária. Aqui aí que eu fiz se não me engano, essa relação também, quem diz, ele pega de Alcabitos, mas essa relação deve ser antiga. Aí aqui, eu fiz uma relaçãozinha aqui básica de referência, como se a gente pudesse pegar assim o signo ascendente e contar aqui, ó, o ascendente está aqui, o pescoço está aqui, o ombro está aqui e assim vai. Uma coisa linear. Só tem que os autores antigos não viam isso como uma forma linear. Mas você observa um padrão aqui. A cabeça, geralmente, sempre é o primeiro signo. O segundo signo aqui, por exemplo, aqui, deixa eu pegar um aqui. Você vai ver, ó, aqui em Áries, a cabeça é Marte, que é o regente do domicílio. Em seguida, o segundo signo é o pescoço. Você vê que aqui Júpiter está com barriga, que mudou. Mas no geral, um padrão é assim, ó. O primeiro signo é o regente e vai seguir nesse sentido aqui. Aqui, ó. Gêmeos. Vamos contar gêmeos do início aqui. Gêmeos. Ó, o pescoço é Vênus. O pescoço não é Câncer. Ó, o pescoço é Vênus. Mas só tem que, às vezes, eles fazem essa relação aqui, ó. Cabeça e olhos. Quer dizer, aí quebra esse padrão aqui, né? Porque os olhos estão na cabeça, então não dá para seguir pescoço aqui. Tem até outros aqui, tipo Virgem. Virgem não tem cabeça nessa relação. É que eu botei, mas Virgem não tem. Esse aqui eu fiz duas versões. Aqui, ó. No original começa pelo pescoço. Mas se você for ver essa relação, tem uma significação com os planetas, por exemplo. Aqui. Tem alguma coisa a ver com, por exemplo, Vênus. Ele tanto aqui vai reger a cabeça, como vai reger uma parte, quando chegar mais ou menos nesse signo aqui do corpo, nesse sentido, vai reger outra parte relacionada ao corpo, mais ou menos naquela direção lá da... Eu vou deixar na descrição desse vídeo essa relaçãozinha aqui, para quem quiser fazer uma experiência. Aí no caso, a relação que eu fiz foi o seguinte: esse nato aqui, eu considerei o signo ascendente como se fosse o primeiro daquela lista aqui, ó. Então vamos ver aqui. O ascendente dele é Touro. Então a cabeça, o pescoço vai ser Marte. Aqui. Ó, o pescoço, seguindo de lá para cá, é Marte. E assim vai. Esse nativo aqui, ele teve uma fratura no fêmur. Aí você vê, eu, no caso, tentando buscar uma relação nisso tudo, eu considerei o planeta mais aflito. E a relação é muito comum você ver essa relação aqui de Saturno e Marte em sexto, em situações que você, e junto com o luminar, em situações que a pessoa quebra alguma parte do corpo. Tem até um axioma desses, assim, algum desses autores antigos em relação a isso. Se a gente for considerar aqui Touro e a Lua, se a gente for seguir linearmente aqui, ó, cabeça, pescoço, assim vai, aqui, depois da cabeça, antes da cabeça, a gente tem os pés, e aqui seria alguma coisa como se fosse a canela, né? Só tem que nessa lista aqui, não segue esse padrão. Você vai ver que a Lua vai ser as pernas ou a canela. Aqui, canela e tornozelo. Aqui tem uma lista, não sei como eles chegaram a essa conclusão aqui. Mas seguindo esse aqui,
você poderia considerar a coxa, né? Esse é um exemplo que eu achei interessante. Só tem que, é claro, tipo, uma pessoa que tenha quebrado várias outras coisas, ou se o problema no órgão em si foi outro, por exemplo, o problema, no caso do falecimento dessa pessoa, teve um problema de sanguíneo. O sangue dele ficou muito fino e deu hemorragia intestinal. Então aqui também você vê uma relação com Marte e a Lua, né? Marte, na tradição, está relacionado com sangue e tal. Eu quero só deixar como eu não vejo ninguém falar desse esqueminha aqui, que está no livro de Bonatti, eu resolvi deixar aqui para alguém que queira refletir ou fazer suas experiências no mapa, né? Christopher Reeve. Aqui você vê, também tem Marte e Saturno em sextil em conjunção com o milenar. Ele quebrou o pescoço e também ele chegou a quebrar depois de quebrar o pescoço, ele quebrou o fêmur. Aí você vê aqui Lua em Sagitário e a gente vai pegar o signo de Leão. Signo de Leão, Lua seria, no signo de Leão, seria o pescoço. As coxas seria Júpiter nessa relação aqui. No sentido linear, você vê que aqui, ó, o segundo signo é o pescoço aqui, né? E se você for pegar aqui o nono signo do ascendente para cá, é esse aqui. E o nono signo, se você fosse basear no sentido linear, ia ser a coxa, Sagitário. E outras coisas também que eu vejo, eu reparo essa aqui, ó, doença grave, uma relação que tem de Saturno com Marte. Qual se ele aspecta algum planeta. No caso aqui, ele está fazendo uma oposição à Lua aqui, né? No caso aqui, seria Júpiter, no caso a aflição da quebra do fêmur. Esse Júpiter é regente da casa 8, uma casa ligada à operação. Esse cidadão aqui, ele quebrou o pescoço e também machucou bastante o rosto. Aqui, se você for ver, vamos ver, Júpiter, ele tem conjunção com Saturno aqui, é uma aflição, né? E ele também, se você for ver o lote da doença, faz oposição a ele. E ele é o segundo signo daqui para lá, então seria o pescoço. Ele também teve alguns problemas no rosto, se eu não me engano. Então aqui a gente veria uma situação de aflição para Marte, né? É isso aí. Você pode estender isso, mas na época deles lá, você vê aqui, ó, uma coisa estranha. Aqui ele fala do coração. A maior parte das coisas aqui está como se fosse a parte externa. Mas aqui, agora ele fala um órgão, né, interno. Não tem muito sentido aqui algumas coisas, mas é interessante a análise, né? Se você for ver Ptolomeu, ele fazia referência a outros órgãos, né? Como os rins, a Marte, Vênus, mas isso é outra história. Vênus ao fígado, mas é outra história. De repente, eu acho que seria mais interessante relacionar Vênus com a parte genital, né? Mas isso aí, isso é um post só para reflexão e análise aí.